gostoso ver o povo de Deus. É uma responsabilidade muito grande estar em frente de anjos. Agradeço o meu bom Deus por hoje ter me escolhido para estar aqui. Agradeço a liderança do Ministério Nova Esperança por ter me dado esta responsabilidade. E agradeço a cada alma aqui presente por se focar em Cristo e não ver pessoas. Agradeço a Deus por agir em cada um de nós. Convido a igreja para se acomodar. Amados, eu vou repetir que é uma responsabilidade muito grande ministrar num dia como hoje. É o primeiro dia do ano civil. Embora nós tenhamos começado 2025 já há uma semana. Mas, civilmente, hoje é o primeiro dia, é o primeiro domingo. E muitos de nós podem ter vindo, falo já do pretérito perfeito, porque acredito que já mudaram. Podem ter vindo a pensar que haveriam de ver o pastor, haveriam de ver a Santa Ceia, mas nós, como é sempre dito aqui, somos guiados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo hoje decidiu que assim fosse. O que nós temos que dizer é obrigado. Porque a palavra em Tessalonicenses diz: em tudo dai graças. Então, o que nós temos que dizer aqui, em cada momento: obrigado, Senhor, por teres feito chegar aqui. Obrigado, Senhor, por ter escolhido que o culto fosse assim. Obrigado, Senhor, por me teres escolhido. Entre vários que não puderam estar, eu hoje estou aqui para te ouvir. E vamos ouvir a palavra do Senhor. Este ano foi, como disse, profeticamente, estabelecido como o ano da colheita. Quando falamos de colheita, falamos de boas coisas. Nunca ninguém fala de colheita a pensar em perdas ou a pensar em coisas desagradáveis. Mas todos nós pensamos em boas coisas. Mas a colheita pressupõe, exige e quer que antes haja alguma coisa. Não é só chegar e colher. Tem que haver alguma coisa antes. E se Deus estabeleceu este ano como ano de colheita, é porque antes coisas aconteceram. Então vamos ouvir a palavra do Senhor, que está em Gálatas 6. Vamos ler a partir do versículo 6 até o versículo 9. Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Estamos lá? Gálatas, capítulo 6, versículo 6. É o último capítulo de Gálatas. Enquanto buscamos o capítulo 6, devo dizer que Gálatas, embora possa haver várias interpretações, mas é a mensagem que o apóstolo Paulo dirigiu à igreja de Gálatas quando havia algumas dúvidas sobre a graça e sobre a lei mosaica. Havia aqueles que diziam que a salvação, ou continuavam a dizer que a salvação é por circuncisão. Os incircuncisos não podiam ser considerados puros, não podiam ser considerados filhos de Deus. E Paulo procura e bem faz, esclarecendo que a graça nos basta. Então, não é por fazer coisas,
Não é por cumprir a lei, mas é pela graça, que é um favor não merecido, que nós fomos salvos. Não é por sermos circuncidados ou não circuncidados que a graça de Deus age, mas é porque Deus quer e por morte de Jesus Cristo nós fomos salvos. Então vamos ler Gálatas 6, a partir do versículo 6, e assim diz a palavra do Senhor: que aquele que está sendo instruído na palavra reparta todas as coisas boas àquele a quem ensina. 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear, isso também colherá. 8. Pois aquele que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos se não desistirmos. Deus vai nos conduzir na interpretação desta mensagem e que o culto seja abençoado, em nome de Jesus. Amados, estas palavras, como disse anteriormente o apóstolo Paulo, queria reforçar a palavra, a ação da graça, e que devemos cuidar um dos outros e devemos não nos cansar de fazer o bem. Se formos a ver no versículo 6, aquele que está sendo instruído, que posso ser eu, posso ser o irmão, reparta todas as coisas boas àquele a quem ensina. Aqui é pressuposto que nós ensinemos aos outros. Aquilo que nós recebemos devemos partilhar com os outros. Porque essa é a razão de estarmos aqui. Nós não fomos chamados simplesmente para sermos salvos, fomos chamados para sermos salvos, purificados, para que o reino do Senhor cresça. Amados, este ano é o ano de colheita, mas é colheita segundo a vontade de Deus. E o tema desta ministração é boa colheita. Então devemos nos focar na boa colheita. Então, se eu sou ensinado aqui, significa que sou ensinado a palavra, que é a palavra de Deus, tenho que repartir com aqueles que eu instruo. Supõe-se que nós temos que instruir e sermos a luz do mundo, e sermos o sal da terra, e sermos o alargamento do reino de Deus no mundo. Então, nós temos que fazer isso. E no versículo seguinte, a palavra diz que não nos devemos nos enganar. De Deus não se zomba. A Deus não se engana. Podemos estar aqui armados em bons ministradores da palavra, amados em santos, armados em pessoas boas para nós, a tentar mostrar o mundo, mas Deus age no Espírito. Deus não age segundo a carne. Deus age no Espírito e vê aquilo que os olhos não veem. Se formos a ver o versículo seguinte, que diz: pois aquele que semeia na sua carne,
da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia no Espírito vai colher no Espírito e colherá a vida eterna. Se no Espírito vai colher a vida eterna, então na carne pode colher a corrupção ou a morte eterna. Porque cada um, segundo onde semeia, vai colher. E a palavra diz que quem semeia no Espírito vai colher no Espírito. E o fruto da colheita do Espírito é a vida eterna. Então significa que o fruto da colheita da carne é a morte eterna. Então, não nos enganemos, nem pensemos que enganamos a Deus. Aqui é o sentido de apelo, de busca à nossa santidade. E a santidade, amados, não é algo que se conquista, dizer que já tenho a santidade pronto. Não há ninguém neste mundo, desde o cristão mais novo até o Papa mais velho, não há ninguém que é santo. A santidade tem que ser trabalhada todos os dias. O que nós fazemos, por vezes, é que enganamos-nos na carne. Dizer que tenho que aparecer mais nos cultos, porque tenho que ajudar para mostrar que... Não. Não é por essa via. A santidade é nós mudarmos. Cada dia que passa, mostrarmos mudança no caminho de melhorarmos o nosso comportamento, o nosso caráter. Porque a construção da vida espiritual pressupõe determinação. Porque muitos estamos aqui porque é uma igreja. E nós estamos aqui para sermos ajudados. Mas a palavra diz que nós somos co-herdeiros de Cristo. E somos filhos. Então, não há ação de funar alguém aqui. É você se posicionar como filho, para agir como filho de Deus e determinar. E hoje, estamos a falar de boa colheita, estamos a falar de ano da colheita, estamos a falar de colheita. Colheita, amados, significa que você tem que transpirar. Antes você tem que transpirar. Você apanha um mato, você começa a destroncar. E aqueles preguiçosos podem dizer que você não bate 100. Você destronca. Um dia, 2 dias, uma semana, está a destroncar, queima. Faz lavoura e depois semeia. Depois de semear, o chucha, o sacula, você está a cuidar da sua semente. Depois é que chega a colheita. Agora, procuremos cada um de nós. Ansimu ya wena hii. O chucha kui. O sacula kui. Nsino tira ka sona para o tshovela. Porque não é só que este ano da colheita foi determinado. De Deus não se zomba. O que está chovendo, este ano é da colheita, então eu também vou colher. Vai colher se tiver semeado. Semeou aonde? Na carne? Vai colher na carne. Colheita não vai falhar. Amados, colheita este ano já está, não vai falhar. O que vai diferenciar é que alguns de nós vamos colher na carne, porque semeamos lá. Outros vão escolher no Espírito, que é o que Deus quer. Então, agora temos esta vantagem de sermos alertados.
onde devemos colher. Ainda vamos a tempo de sair da colheita carnal para a colheita espiritual. E colheita espiritual pressupõe que nós vivamos no Espírito. Agora, o que é viver no Espírito que muitos de nós dizem, essa moia, o culuma, essa moia, essa nhama, essa moia. Mas o que é isso aí? De ser do Espírito. Porque alguns de nós terminamos aí. Isto é espiritual. Mas é espiritual mesmo. Você tem foco, está determinado. Você segurou-se a Jesus para viver com Ele e dele definir a sua vida. Porque espiritual é dizer que eu tenho Deus em mim. Quando há confusões, quantos de nós aqui não trememos? Homens katanas, babuia. Que uma patrulha. Por que você fica em pânico quando tem Deus dentro de si? Por que não deixa esse Deus agir? Presbítero, diácono. Você tem Deus. Esse teu Deus não age por quê? Já fomos ensinados aqui. A fé de boleia. Não há boleia na fé. Então temos que nos firmar. Ter consciência de que nós somos de Cristo e em Cristo temos que viver. E é todo momento nos colocarmos e agirmos como Cristo. Não é fácil. Mesmo eu não consigo. Mas o foco tem que ser esse. Não entrarmos em pânico, não termos medo, não pensarmos que Deus tem que ser ajudado, porque as suas capacidades já terminaram. Em todo momento, Deus tem que agir. Porque nós não fomos nós que escolhemos Deus. Ele é que nos escolheu. A minha oração, essa é a minha oração particular quando estou na aflição. Eu digo, Deus, Tu é que me escolheste para ser glorificado o Teu nome. Logo chikwembu ulava kuvenu upoileka ekushaniseka kamina. Akuenjeke kuranzaka wena. Eu termino aí. Se você quer que o mundo te conheça por envergonhar aqueles que te seguem, seja feita a tua vontade. Mas eu estou a ver a ti. Realiza-te em mim. Nitsika kushaniseka. Porque entrego a Ele. É responsabilidade dele. Mani shumburutela, mani bukutela, ni samani intlala. Akudaniseki shikwembu ayi mina nitsemba Jehova ntsena. Porque o que eu procuro, não digo que isso seja correto, eu estou a partilhar minha experiência. O que eu procuro é não ficar ansioso, não ficar desanimado, não ficar a tremer, passar a responsabilidade ao meu pai. Como uma criança, quando atravessa a rua com o pai ou com a mãe, não se preocupa em ver se vem carro, alta velocidade, está a conversar com o pai, está a conversar com a mãe, está a atravessar, está a andar. A responsabilidade de cuidar é do adulto, é do pai. Então, se nós temos um pai que nos ama, então entreguemos a responsabilidade a ele. Então, viver no Espírito significa focar-te nele, ser determinado, dizer que lá anisuki, nitsembe wena Jesus, e wena ufanele kwenda kuranzaka wena. E praticar piedade, praticar amor e fraternidade. Agora, vou dizer uma coisa, eu estou preocupado porque este senhor está a filmar, mas
Mas, amados, aqui neste ministério, aqui neste ministério, eu estou a falar baixo para não ser gravado. Aqui, piedade praticamos aqui. Lemos, não vale zombar de Deus. Praticamos piedade aqui. Porque isso é uma condição para ser filho de Deus. Temos que nos amar. E amar, quem ama? Se eu amo a minha mulher, não é 50-50. Dizer que 50% eu amo, 50% ela. Não. Você quando ama é 100%. Você entrega total. Então tem que ser assim. Canimambo, logo yanjales. Um elemento chave também é a oração. Temos que orar para vivermos no Espírito, para podermos escolher no Espírito. Temos que orar. Agora, orar, amados, se nós fomos chamados aqui para trabalhar, orar significa falar com o patrão. Agora, quando você está numa empresa, tem que falar com o patrão e diz, varrer esta sala. Você pega na vassoura. Depois diz, patrão, eu varro para aquela porta ou varro para outra? O patrão até pode ser paciente, diz, pode varrer para esta porta. Depois de varrer para esta porta, diz que o lixo tiro ou deixo aqui. O patrão pode ser paciente, mas pode ter fé que no dia seguinte há de te mandar embora. Porque o patrão não é para ter trabalho. É para dizer que já varri, patrão, a vassoura já não está a varrer bem. Eu estou a pedir nova vassoura. Patrão, aqui não é vassoura só. Hoje em dia tem máquinas que se usam. Se o patrão podia comprar uma máquina dessas. Então, na minha oração, se Deus está em mim e Ele tem que agir através do Espírito Santo, tem que vencer as batalhas básicas. E depois dizer a Ele, Pai, houve uma enfermidade na minha casa, pela sua graça lutei e venci. Muito obrigado. Não é para dizer que, pai, já isso é deixa um ano, nem aí. Você tem Deus dentro de si. Age. Agora, há situações que querem de cima. Não é proibido. Você diz que, quando te maga, família de sula. Mas não, você não está a dizer a Deus que tem que agir. Você está a agir. Eu preciso de reforço nesta luta. É oração. Amados, para orarmos, temos que aprofundar o conhecimento do nosso Deus. Conhecer a palavra. E conhecer a palavra significa conhecer os segredos da Bíblia. Para que é que precisamos de conhecer os segredos da Bíblia? Porque o acanganheci o Ivan. Eu vou contar uma história. É uma história da carne, mas só para elucidar este assunto. Houve tempos difíceis aqui em Moçambique, que todo jovem queria sair para a África do Sul. E Moçambique e a África do Sul não se davam bem. Havia apartheid. Eu próprio tentei ter visto para a África do Sul. Vai lá.
Foi recusado o visto. Eu só entrei na África do Sul depois do Mandela, já de responsável. Mas antes, os boers não me deixaram. Recusaram o meu visto. Então, era muito difícil. E a situação aqui era mesmo má. Há pessoas que dizem que com estas manifestações derrubaram-se lojas, vamos sofrer. Não vamos sofrer. Nós já sofremos de verdade. Não é esta de sofrer a mundo lá. Porque a fronteira está aberta, vai funcionar. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Nessa altura, houve um grupo de jovens que quis fugir para a África do Sul. E apanhou um senhor que tinha uma carrinha, que disse que eu levo-vos para a fronteira. Eu vou vos levar, não tem problema. Combinaram, diga, vamos sair de madrugada. Entraram na carrinha, fecharam coluna, diga, não tem um bucuama porque isto é perigoso. Andaram, deram voltas na cidade de Maputo. Andar na cidade de Maputo, dar voltas na cidade de Maputo, desde madrugada. Por volta das 19, a carrinha foi parar no Zimpeto, ali no Paiol. Tem arame farpado ali. E disse que já chegamos, podem sair. Então eles saem, vê arame farpado, estamos na África do Sul. Entram e os militares lá manejam as armas. Dizem que é? Puma Moçambique, e fui na Jopo. Puma Moçambique, fui na Jopo. Estamos em Moçambique aqui. Eles, coitados, foram enganados. E aquele Zulo, estava preparado para aquele momento. Puma Moçambique, e fui na Jopo. Estão aqui em Moçambique, aqui é Matazina aqui. Então, amados, este é um exemplo que aconteceu, mas pode acontecer conosco. O Fambala Ministério Nova Esperança, você não lê Bíblia, você não se preocupa em estudar a palavra. Vai chegar num ponto. Puma Ministério Nova Esperança. Nem fuma macateco. Você vai apanhar aonde se você não conhece a palavra? Então, temos que nos focar na palavra. Estudar a palavra para não sermos enganados. Há uns que podem estar aqui a pensar no outro lado. Mas por quê? Por falta do conhecimento da palavra. Então, para vivermos no Espírito, temos que ter consciência de que somos de Cristo. E consciência de que somos de Cristo é nos conhecermos a nós mesmos e aceitarmos que Deus opera em nós. E sermos determinados, não sermos ansiosos, para que Deus possa operar em nós. Conhecer a palavra. E há várias formas de conhecer a palavra. Hoje em dia, há Bíblias que falam. Podemos ligar e ouvir a palavra. E vão surgir dúvidas. Vamos perguntar aos nossos irmãos, aos nossos diáconos, presbíteros. Eu ouvi isto. O que quer dizer? E vamos cada vez sermos instruídos. Temos a sorte de termos um pastor paciente e que ensina a palavra. Então vamos aproveitar o máximo disso para que não sejamos enganados. E vamos praticar o amor. A prática do amor tem que começar em nós próprios aqui. Vou dizer outra coisa que se calhar pode constituir problema. Mas já pode enxaiar, que paciência. Evanduê, houve Natal aqui. Angama, eu digo, Lula me sendo boa festa para me fundir. Quando aqui. E quanhala, Ciro. O pastor que está aqui todos os dias, eu estou a falar, dar esse exemplo que é recente.
Vamos contribuir alguma coisa para darmos ao nosso pastor com boas festas. Não é resolver a vida do pastor, não é comprar carro do pastor, não é comprar casa para o pastor. Alguma coisa da tua mão que podes dar ao pastor, não é dar ao teu irmão de lado. Tivemos dificuldades. Eu aproveito dizer aqui, porque no Sangala, eu estou a dizer só que não devemos fazer isso. Eu posso aprofundar. Isso é mau. Nós marcamos entrevista ali ao pastor, não é pagar, marcamos entrevista ali ao pastor. Pastor, tenho isto aqui. A boa festa de Nene. Você tem dificuldade de tirar alguma coisa para dar ao seu pastor? Temos que deixar isso aí. Porque o amor mostra-se também por algumas coisas pequenas que nós fazemos. Então, viver no Espírito é nesse sentido de praticarmos aquilo que Deus quer que nós pratiquemos. Isto porque nós temos a profecia de que este ano é de colheita. E a profecia é espiritual, o que significa que a colheita vai ser espiritual. E que não haja pessoas aqui que tenham uma colheita carnal. Então, vamos lutar todos, procurar viver no Espírito, procurarmos praticar os atos espirituais, procurarmos vencer a vontade da carne. É verdade que é difícil, mas vamos lutar. E uma forma de lutar é sermos honestos conosco mesmos, praticar a verdade. Quando digo praticar a verdade, significa que nós podemos falhar, podemos errar. E nesse erro, reconhecer que erramos e pedir perdão. Porque errar, vamos errar todos, não há dúvida. Mas reconhecer o erro e pedir perdão. Porque queremos fazer uma colheita no Espírito. E tudo quanto temos na carne é reflexo daquilo que no Espírito foi preparado. As enfermidades vêm primeiro espiritualmente e depois é que se manifestam na carne. A colheita também, seja do que for, vem espiritualmente e manifesta na carne. Então, temos chance de continuarmos a semear o bem, fazer o bem a todos, para que possamos ter a colheita. A boa colheita que nós almejamos. Deus nos abençoe e tenhamos uma boa colheita em nome de Jesus. Amém.